Então, já vou começar a leitura do capítulo de hoje. Hoje voltada a seguir a lei, cumprir a lei, é hipocrisia ou frustração. Então, esse vai ser o tema do capítulo de hoje. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, só 7 páginas. É bem rapidinho, só que eu sempre falo mais coisas, acrescento mais coisas aqui no livro. Tem explicação, tem as dúvidas também. Então sempre demora um poucão a mais. O que eu preciso para ir para o céu? Então, Guilherme, para ir para o céu, primeira coisa que você precisa, para ter a possibilidade e a chance de ir para o céu, é crer em Jesus. Só isso. Mais nada. Crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é a primeira coisa. A segunda é morrer. Nada além disso. Tá aqui, ó. Jesus falou o seguinte, João 3:16. Isso aqui é a palavra de Jesus, ó, Guilherme. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. Então, esse aqui é as palavras do próprio Jesus. Ele está se colocando aqui em terceira pessoa, é só, não sei porquê, né? Mas ele está se colocando aqui em terceira pessoa, mas esse Filho de Deus é ele mesmo. E se você crê nele, você pode ir para o céu. Olha a Gabriela aí. Gabriela. Gabriela. Saudades das nossas brigas infindáveis. Não tem uma pessoa tão legal para brigar quanto a Gabriela, gente. Nossa, era saudade das nossas brigas. A gente brigava e se entendia. Hoje em dia eu tô brigando com as pessoas, não dá pra entender. Eu não tô me entendendo de volta. Eu brigo e fico brigado. Não tô, não tô me acostumando com isso. Ai, ai. Mal eu sabia que até as brigas eram boas. Então, o Guilherme ainda tá aí, ó. O Darcy chegou também. A Nessa fica rindo, né? Não, gente, mas é sério. É sério, ultimamente eu não tô querendo nem discutir mais com as pessoas, nem brigar, nem desentender. Porque briga e as pessoas não têm. ah, não tem, parece que não tem vontade de resolver as coisas. Sério, isso eu fiquei impressionado. Como assim? A pessoa discute, briga, tem um desentendimento, mas não importa em resolver. Como assim? Eu ainda tô me acostumando com isso. Aqui o Guilherme ainda tá aí. Você entendeu, Guilherme? É Gilmer, não é Guilherme. Não, é Guilherme. Ah, é Guilherme mesmo. Então, gente, eu vou continuar lendo. Vou começar, né? Ler o capítulo aqui. Frustração ou hipocrisia. Que bom que você entendeu, Guilherme. É a primeira vez que você está aqui na live, que você já acompanha. Aqui o Ezequiel perguntou: se um homossexual crer em Jesus, ele pode ser salvo? Alguém sabe responder? Uai, Jesus falou isso aqui, ó. Vou ler de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê já está condenado. Então aqui Jesus falou que é para todo, e todo é todo. E quem crê é quem crê. Então é bem simples. Isso aqui é o mundo todo, cada pessoa, individual. Todo é todo. Todo é tudo, todos, cada pessoa individualmente, toda sem exceção de nenhuma. Mas traduzindo aqui o todo, né? Tem gente que fala que todo não é todo. É todo não é todo. Aí eu fico bugado. Tem as pessoas que falam isso. Mas todo é todo. Faz tempo que eu fico na live, só não falo muito.
Que bom. Já viu? Eu vou começar a não me importar com as pessoas que não falam. Então, eu vou começar. Agora eu vou começar a ler de verdade. Agora. Não, mas se aí fica perguntando, aí eu vou ler. É só crer que é salvo? Uai, a fé salva. Aqui pra você ver, ó. Efésios 2:8. Acho que eu não vou começar a ler esse capítulo hoje, não. Efésios 2:8. O que Paulo diz em Efésios 2:8? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém se glorie. Então, de acordo com Paulo, a gente é salvo pela graça por meio da fé. Então, para ser salvo é só crer mesmo. Jesus e Paulo falam a mesma coisa. Nem sempre todo é todo. Aí, é essas coisas que me bugam. Eu já ouvi essas explicações, só que nenhuma me convenceu. Já tem um tempinho que eu estudo sobre essa questão. Então, agora eu vou começar de verdade. Aqui, ó. Título: Frustração ou Hipocrisia. Capítulo 13 do livro A Graça Perigosa. Outro dia eu estava lendo um artigo que falava dos esforços de grupos cristãos americanos para colocar os 10 mandamentos em todas as escolas públicas do país. O que mais me chamou a atenção foi o argumento deles. Queriam que a sociedade americana preservasse suas raízes cristãs, ou seja, estavam dizendo que a lei faz parte do cristianismo, mas a lei é do judaísmo, a lei não é do cristianismo. Sei que muitos líderes querem usar a lei para que as pessoas parem de pecar, mas a verdade do evangelho é o oposto. A lei produz mais pecado, não diminui. Por quê? Porque a força do pecado é a lei. Essa força do pecado é a lei foi o capítulo anterior, onde eu falei a altas horas sobre por que a lei desperta o pecado em nós e porque, de certa forma, a lei faz a gente pecar mais e não diminui o pecado na vida do cristão. Então, quem não viu, é só assistir aqui a aula passada, a live passada lá no canal do YouTube, mas com certeza eu vou comentar sobre isso novamente aqui nesse capítulo. Então, só continuar aí. Você vê garotos brincando na rua, jogando bola, e nunca lhes ocorreu de invadir uma casa. Num belo dia, apareceu uma placa na porta dizendo: "Não entre" ou "Proibido entrar". Imediatamente, eles são despertados. Agora querem invadir e entrar. A proibição atraiu a atenção. É igual o exemplo, né? Um exemplo bem simples que eu dei, né? Quando algo não é proibido, pode ser, maioria das vezes, a gente não vai ser despertado para fazer aquilo. Mas quando há uma proibição, a gente faz, a gente é tentado a fazer. Desperta em nós a vontade e o desejo de fazer. Mesmo que seja por uma compulsão. Um exemplo de algo que a gente não está pensando em fazer, que a gente nem faria se não houvesse uma proibição, mas quando tem uma proibição a gente faz. Um exemplo aqui bem simples. Agora, vocês que estão assistindo, não pensem em um cachorro rosa. É proibido pensar em um cachorro rosa. É proibido pensar no cachorro rosa pulando. Ele está pulando em duas patas só. É proibido pensar nesse cachorro rosa pulando sobre as duas patas. Com certeza, você não ia pensar isso nunca na sua vida, mas porque houve a proibição, agora teve o impulso de fazer. Então, proibir as pessoas de coisas desperta nelas o desejo de fazer aquilo. É algo natural do ser humano. É um exemplo bem simples, mas é uma verdade. Olha a Bruna aí, chegou também. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Quem crê em Jesus será transformado em uma nova criatura. Exato, instantaneamente. Creu, nasceu de novo.
Que livro é esse? Esse aqui, ó. A Graça Perigosa, da Luísa Silva. Se um gay crer em Jesus, isso não é suficiente. Uai, a graça é suficiente para transformar qualquer pessoa, independente do pecado dela, independente da dificuldade dela. A graça é mais que suficiente. E essa graça ela é acessada pela fé em Jesus. Será que podemos concordar que crer é diferente de seguir os mandamentos? Uai, crer é crer. Seguir é obedecer. Então nós cremos e somos comissionados a uma vida de obediência. Mas crer e obedecer são coisas diferentes, mas estão ligadas. Mas é coisa diferente mesmo. Primeiro você crê e será transformado de dentro para fora. Exatamente. Jesus exige obediência. Sem obediência, a fé sem obras está morta. É um versículozinho de Tiago, bem mal compreendido, né? Mas a fé tem como uma das evidências a obediência. Mas a fé, mesmo sem a obediência, ela salva. Mesmo sem obediência, a gente tem casos na Bíblia de uma pessoa lá totalmente desobediente que mesmo assim ela estava salva. Um exemplo é a igreja de Coríntios. No capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, tem um cara lá que estava completamente desobediente e Paulo afirmou que ele estava salvo. Mas a verdadeira fé, uma fé madura, uma fé correta, ela vai gerar transformação na pessoa. Não por um esforço, mas como consequência da nova criação, como consequência da graça operando nela e do Espírito Santo operando nela. A fé sem obra traz salvação. A obra não tem nada a ver com a salvação. Olha aqui, ó. Olha aqui que Paulo falou. A salvação é independente de obras. Aqui, ó, vou ler na NVI. Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então aqui Paulo já deixa claro que a obra não é o objeto da salvação, e sim a fé. Ok? Aí qual que é o entendimento correto? Aqui no versículo 10 ele fala, porque somos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, que Deus já preparou para nós. Então nós somos salvos pela fé, independente de qualquer obra. A obra não nos faz salvos, nem nos mantém salvos. A obra não tem um papel na salvação. A salvação ela é completamente pela obra de Cristo, não pela nossa obra. E Paulo fala depois, mas então, para que serve a obra? A obra ela vem após a salvação completamente gratuita, pela fé e pela graça. Então a obra ela vai ser uma consequência natural daquele que foi salvo. Mas a fé sem a obra, ela salva. Isso aqui que você falou não está errado, não. A fé sem a obra, ela salva qualquer pessoa. Qualquer uma. Independente, se não tiver obra nenhuma, tá salvo. Eu só creio, mas não tenho obras. Ainda não consegui vencer pecado, ainda não estou cumprindo o ID e tal. Mas eu acabei de crer em Jesus, aceitei como meu Salvador, tá salvo. Aí agora você entrou em um processo. Você nasceu novamente, agora tem aquela coisa normal, gradual, que você vai renovar sua mente, você vai aprender a ouvir o Espírito Santo, você vai aprender a deixar a graça agir em você. Aí com isso você vai parando de cometer os pecados, vai começando a ter obras e tal, mas esse processo ele não te traz a salvação. Você entra nesse processo já salvo. Então esse é o entendimento correto que a gente precisa ter da fé e das obras. A gente não pode querer colocar a obra como um objeto da salvação ou algo que nos mantém salvos, porque isso seria uma salvação por obras, por mérito. Seria legalismo, pelagianismo ou semi-pelagianismo. Eu tenho vários nomes, mas normalmente, para não dificultar, fala que isso é religiosidade, salvação por obras e legalismo, né? Para não ser tão técnico assim.
Vamos lá. Exatamente, ó. O salvo faz obras por gratidão. Um dos motivos é a gratidão. Que é isso aqui? Apareceu um negócio na minha cabeça. A obra tem a ver com galardão ou chamado. Também a obra tem a ver com galardão, com gratidão, com amor, com obediência pura e simples. A Neisa falou, as obras são do Espírito. Depois que você é salvo, você é movido a fazer o bem. Exatamente. O Espírito Santo nos mantém fazendo a sua vontade. A gente só precisa ouvir ele. Todo verdadeiro cristão tem o coração inclinado por obras por amor ao próximo. Sim, isso é uma verdade da nova aliança. Na nova aliança, nosso coração foi mudado, como diz Ezequiel, né? Que eu lhes darei um coração novo. Então, nasceu de novo, a gente começa a ter vontade. Aí a Adriana falou, a partir do momento que me tornei cristã, já nasceu a vontade de fazer o bem, amar o próximo. E isso é o natural. É porque houve realmente um novo nascimento. Rafael, eu sou da Igreja de Cristo. Sou da Igreja de Cristo. Mas se você estiver perguntando se eu congrego sim, em uma comunidade local. Paulo, explica pra mim. Um anjo anunciou que a Virgem Maria, cara, a luz a um filho, o nome dele seria Emanuel. Uai, não entendi muito bem não, mas tem a profecia, né, lá em Isaías, que ele seria, e o seu nome seria Emanuel. Só que esse Emanuel não é um nome, é, é Deus conosco, é Deus estaria entre nós. Então é mais uma profecia. Então o nome dele, tem umas profecias que falam que o nome dele seria maravilhoso, Deus forte, mas o nome de Jesus não é maravilhoso, não é Deus forte. E também não é Emanuel. Aí o anjo chegou lá na Maria depois e falou Jesus. Aí botou o nome de Jesus, ou foi João? José, né? Não tô lembrado não. Mas chegou lá e falou, é Jesus. Mas tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Deus conosco chegou. Aqui, ó. Vou retomar aqui a leitura do livro. Agora o Aloysio vai citar dois versículos aqui. Romanos 7, versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de que frutificássemos para a morte. Outra citação, versículo 8 do mesmo capítulo. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de consciência, porque sem lei está morto o pecado. Retomando aquela ilustração, né? Que eu falei para ninguém pensar no cachorro rosa pulando. É a mesma coisa de pensar que proibições vai fazer as pessoas pararem de pecar ou pecarem menos, mas é o contrário. A lei e a própria lei de Deus, os 10 mandamentos, impulsionam e despertam mais ainda o pecado nas pessoas. E Paulo fala isso, né, aqui em Romanos 7, 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de consciência, porque sem lei está morto o pecado. Aqui Paulo está falando do pecado. O pecado, se aproveitando da proibição da lei, despertou em nós concupiscência. Então o defeito não é na lei, mas o pecado toma proveito da lei e desperta isso em nós. Mas Paulo também fala, sem a lei o pecado está morto. Então, um exemplo, se eu não tivesse falado que era proibido pensar em um cachorro rosa, ninguém teria pensado em um cachorro rosa. Um cachorro arco-íris. É proibido pensar num cachorro arco-íris. Vocês já pensaram aí agora. Então, sem lei, sem essa proibição, esse pecado não existiria. Então, a lei, em certo sentido, ela desperta paixões pecaminosas em nós. Mas a culpa não é da lei, é o pecado que faz isso. Mas Paulo, às vezes ele explica que é o pecado,
Mas outras vezes ele só fala que a lei desperta. Mas Paulo também, ele explica que é por causa do pecado, não é por causa da lei. Porque no versículo 5, ele fala só que a lei, ó. Versículo 5 de Romanos 7. Romanos 7, versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de que frutificássemos para a morte. Então, a lei, ela desperta, ela provoca, ela realça o pecado em nós. Paulo fala isso várias vezes, mas outras vezes ele explica que é o pecado. Mas tudo pode se resumir nisso aqui, ó. Porque sem lei está morto o pecado. Então, essa é a conclusão. Então, a lei, ela não tem o poder de fazer a gente parar de pecar. Ela sempre vai fazer a gente pecar mais. Ela sempre vai fazer a gente ter vontade de pecar mais. Não, Gabriela, já não dou nem moral pra isso mais, não. Ai, ai. A palavra diz que é desonroso para o homem ter cabelo crescido. Legal, hein? Que bacana. A palavra diz muita coisa. Que não pode ter barba, que não pode, inclusive, cortar o cabelo, que tem que apedrejar. E a palavra diz um monte de coisa. Por que nós não faz? Aí vai falar, mas não é pro nosso tempo. Pois é, essa questão aí do cabelo crescer também não é pro nosso tempo. Fala a mesma coisa. Continua lendo aqui. Existe uma relação íntima entre a lei e o pecado. Um crente, mesmo depois de convertido e justificado pela fé, ainda pode viver como se fosse um escravo do pecado. Por quê? Por causa da mentalidade da lei. Ele está o tempo inteiro sendo alimentado com mandamentos e regras. Entretanto, quanto mais lei ele recebe, mais o pecado se enraizará em sua vida. O efeito é exatamente o oposto do que ele esperava. Muitos nos acusam de ser uma igreja da porta larga. Dizem que, quando as pessoas ouvem sobre a graça, vão correndo para o pecado. Mas é exatamente o contrário. Quando você entende a graça, é liberto do pecado. No entanto, o pecado ainda tem domínio sobre aquele que vive debaixo da lei, mesmo se esse for um cristão. Aí tem aqui o versículo, Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, por que muito cristão ainda vive preso no pecado? Porque ele está tentando vencer o pecado por meio da lei, por meio do esforço próprio. Infelizmente. Então, um cristão, ele só vai conseguir vencer o pecado, parar de pecar, vencer certos pecados que ele até chora, porque sempre vive cometendo, que não consegue largar, só quando ele compreender a graça. Só. Então, quando eu digo, né, que a lei dá força ao pecado, não é para a pessoa viver sem regra, não é para a pessoa viver pecando. É justamente para a pessoa não ficar presa na lei e poder vencer o pecado. Porque é o que Paulo diz aqui, ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estão debaixo da lei, e sim da graça. Isso aqui deixa implícito que viver na lei, viver querendo obedecer, cumprir os 10 mandamentos na força do próprio braço, querer viver baseado em uma lista de regras morais de conduta, luta no mundo da carne, as paixões pecaminosas postas em real, despertadas pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarmos para a morte. Então é só ligar uma coisa com a outra. É só ligar uma coisa com a outra. E lá em 1 Coríntios capítulo 15... É capítulo 15? Capítulo 15, versículo 56. Olha. Deixa eu ver se é isso mesmo. Capítulo 1 Coríntios 15, 56. Acho que é isso mesmo. Aqui, ó.
O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Eu li aqui na NVI, né? Mas o que diz na NVT? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Aí Paulo já disse isso em Romanos 7 e agora está dizendo aqui em 2 Coríntios, que a lei, listas de regras, tornam o pecado mais forte. Então não é uma interpretação, é simplesmente o que Paulo diz de forma literal. Sem querer ficar passando pano para judaísmo, para adotando coisas do judaísmo. Porque os 10 mandamentos, eles não são do cristianismo, eles são do judaísmo. É lá da lei de Moisés, é da antiga aliança, tal. É para Israel somente. Não é para o cristianismo. A gente não precisa adotar lista de regras. Hoje a gente tem o Espírito Santo, que nos diz o que devemos ou não fazer. E a gente tem as cartas, né? Do Novo Testamento, que o apóstolo Paulo deixou como doutrina para a igreja. Vou ver o que você está conversando aqui. Se você, o Ezequiel falou, se você tentar vencer o pecado, essa luta será para sempre. Exatamente. Só a graça que é capaz de fazer isso. Se a gente tentar, não dá certo. O Arthur. Deus criou o mal? O que tu acha? Ali o mal de Isaías, o Arthur, não é o mal moral, não é o pecado. Não é tipo, Deus criou o diabo. Entendeu? Deus não deturpou o diabo por livre e espontânea vontade, não. Não é esse mal moral. Ali é um mal de calamidade. Entendeu? Deus diz, eu crio o mal. Mas ali é um mal de calamidade. Tem um tradutor, um dos tradutores da Bíblia NVI, eu vi ele falando sobre isso. Ele falou exatamente isso, que ali não é o mal moral. Entendeu? Não é que Deus criou o pecado, Deus criou Lúcifer e tal. Ali é um mal de calamidade. Tipo, quando uma nação invadia Israel e fazia ela escrava, era porque Deus tinha feito isso. E por quê? Porque na antiga aliança tinha as cláusulas da antiga aliança. Você vai encontrar lá em Deuteronômio capítulo 28. Se o povo de Israel obedecesse, Deus abençoava. Se eles não obedecessem, tinha uma lista imensa de maldição. Coisa ruim. E uma delas era que eles seriam escravos. Então, quando Deus diz, eu crio o mal, tá se referindo a isso, que o povo de Israel estava desobediente à lei, e de acordo com a antiga aliança, Deus deveria causar aquele mal para o povo de Israel, porque era uma cláusula da antiga aliança. Então, você pode ver essa questão. Tem um vídeo que você pode ver, Arthur, no YouTube, que é A Origem do Mal. É Carlos Vailate, é no canal Teologar. Você vai ver lá as várias teorias da origem do mal e ele comenta um pouco sobre isso lá. Então, aí não é um mal moral, é um mal de calamidade. E por quê, né? As pessoas vão perguntar, por que Deus cria o mal? Deus fala o que Deus lança maldição nas pessoas? Não é porque era uma cláusula da antiga aliança. Ou na nova aliança não tem essa cláusula, mas graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí ficou lá na lei de Moisés. Continuar lendo aqui. A vontade não é vontade de Deus que os crentes não é a vontade de Deus que os crentes vivam motivados por regras e mandamentos. A lei é boa, nós é que não somos bons. A lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom, mas não tem poder de nos transformar, porque não conseguimos cumpri-la. A lei foi dada para ser quebrada.
A lei foi dada para que pudéssemos fracassar e, depois de fracassarmos muito, clamar a Deus. Quem sabe já não é uma boa hora de você clamar a Deus. Não é a vontade de Deus que os crentes sejam movidos por regras, mas é preciso esclarecer que a lei não é pecaminosa. Os que rejeitam a lei são chamados de antinomianos. Eles dizem que a lei é má. Combatendo essa falsa doutrina, o apóstolo Paulo mostra que a lei não é pecado. Na verdade, declara que a lei é santa, justa e boa, que ele fala em Romanos 7, versículo 12. Ele diz assim: de fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Sim, a lei é perfeita. No entanto, seu padrão perfeito, quando combinado com o esforço humano, resulta em fracasso. Em resumo, a lei é perfeita, mas não aperfeiçoa ninguém. E aqui já acabou, né? Agora vamos para o outro tópico. Que a lei não aperfeiçoa ninguém está lá em Hebreus capítulo 10. O autor já começa falando. A lei nunca aperfeiçoou nada, nunca aperfeiçoou ninguém. Ela nunca foi capaz disso. Então, mesmo a lei sendo boa, a lei sendo justa, a lei sendo santa, ela não consegue nos aperfeiçoar. Ou seja, ela não consegue nos fazer vencer o pecado. Ela não consegue nos fazer perfeitos. Então, aperfeiçoar é tornar algo perfeito. Então, a lei não nos torna perfeitos. A única forma de nós sermos aperfeiçoarmos, da gente conseguir vencer, é pela graça mesmo. O que você está falando aqui? Exatamente, Alcemir. A lei não tem o intuito de aperfeiçoar, mas de denunciar, mostrar o erro, apontar para Jesus. Exatamente. A lei ela não é feita para que a gente cumpra a fim de ser salvo, a fim de conseguir vencer o pecado, né? Ela foi dada para mostrar a nossa natureza. Eu não. Tem umas coisas que a igreja medieval criou pecado. Aí eu tô desligado desses. Eu não entendi. Gente, pecado, tô falando de pecado aqui, gente. Ó, qualquer pecado. Eu fico, até perco o rumo. Tem umas pessoas que lançam uns assuntos assim aleatórios do nada. Ele não explica. Gente, ó, independente de quem criou o pecado, a Bíblia fala, ó, fala do pecado. Eu não tô aqui para definir, não vou definir o que é pecado, não. Mas, ó, independente do pecado, Jesus te salva se você crer nele. E a lei de Moisés, ali, os 10 mandamentos, não vai fazer você vencer o pecado. Ela vai fazer você pecar mais. Só isso que eu estou dizendo aqui. Não é uma aula de definição do que é pecado, não. Mas João falou, né, que pecado é a transgressão da lei. Mesmo João tendo falado, mas não é o tema da aula. Vamos lá. A lei, próximo tópico. A lei produz frustração ou hipocrisia. Então aqui já é o tema do capítulo, né? Que tentar seguir a lei só vai gerar em nós hipocrisia ou frustração. Hipocrisia se você tiver iludido que consegue cumprir a lei, ou frustração se você realmente entende o seu estado de impossibilitado de obedecer a Deus pelos seus próprios meios, pelo seu próprio esforço. Então, pessoas sinceras, ao tentar cumprir a lei, elas vão se frustrar. E pessoas hipócritas, iludidas, vão achar que conseguem. E vão se achar melhores que as outras pessoas, ou dignas de receber alguma coisa de Deus, dignas da salvação, dignas de bênção. Só que ela está iludida. É a hipocrisia. No capítulo anterior, eu fiz uma afirmação que gostaria de explicar melhor. Eu disse que a lei só pode produzir dois resultados: frustração, se você for sincero, ou hipocrisia, se você for iludido. Sei que muitos crentes se esforçam para guardar
Sei que muitos crentes se esforçam para agradar a Deus cumprindo os mandamentos, mas essas pessoas precisam admitir que vivem o tempo inteiro com senso profundo de fracasso. Elas têm uma sensação de que nunca oram o suficiente, nunca estudam o suficiente, não são fiéis o suficiente. Se são pais, não são bons pais o suficiente. Se forem sinceros, reconhecerão que vivem exatamente esse tipo de vida. Mas apenas sinceridade não é suficiente para levá-los a uma vida vitoriosa. É preciso mais do que isso. Pense um pouco sobre a motivação de Adão e Eva no jardim. Você acha que a motivação de Eva ao comer o fruto da árvore do conhecimento do mal era uma motivação ruim? Será que ela queria cometer uma maldade? Na verdade, não. Nosso erro é achar que Eva estava motivada pelo desejo de praticar o mal. Porém, o que ela queria mesmo era evitar o mal e fazer o bem. Em resumo, ela queria fazer o que Deus faz, escolher por si própria o bem e o mal. Adão e Eva não comeram da árvore do mal, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram da árvore da moralidade. Essa árvore representa a lei. Em Romanos, Paulo diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, pela lei vem o pleno conhecimento do bem e do mal. Temos aqui uma distinção importante. Eles não buscavam o pecado como costumamos pensar. Buscavam uma forma de religiosidade. Tentaram ser como Deus. Como isso aconteceu? A Bíblia diz que a serpente chegou à mulher e disse: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem toqueis nele, para que não morrais. Está lá em Gênesis capítulo 3. A serpente então volta e diz a ela: É certo que você não morrerá. Deus não quer que você coma, porque sabe que no dia em que comer será como ele. Essa é uma frase muito importante. A serpente disse a Eva que, se ela comesse, seria como Deus. A serpente usou contra eles a isca da religiosidade. Até hoje, isso é visto como objetivo válido. Todo domingo, os pregadores fazem a mesma coisa. Eles perguntam tanto às pessoas se elas querem ser como Jesus. Então, dão a elas uma porção de mandamentos, regulamentos para cumprir. Ou seja, todo domingo, em vez de comer de Cristo, as pessoas estão comendo de ser como Deus. Mas como? Comendo do conhecimento do bem e do mal. Faça isso, não faça aquilo. Toque nisso, não toque naquilo. Não beba aquilo, não veja aquilo. Obviamente, Deus quer que sejamos como Jesus. Porém, isso não é alcançado pelo nosso esforço em guardar os mandamentos da lei, mas apenas por contemplar o Senhor e renovar a nossa mente com a verdade. Aí tem aqui a citação. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e Romanos, capítulo 12, versículo 2. Está escrito assim, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Deus nunca quis que a humanidade tomasse sobre si o fardo de desenvolver e seguir um código de ética. A queda no Éden se deveu à astúcia de Satanás em tentar os primeiros humanos a abandonar a Deus, escolhendo o esforço humano. Adão e Eva rejeitaram a confiança que tinham no caminho de Deus e optaram por substituí-la pela moralidade, desejo de criar um sistema próprio de certo e errado. Foi o seu erro fatal.
Apesar da clara desobediência de Adão e Eva, pode-se dizer que a verdadeira motivação do primeiro casal foi fazer o bem e evitar o mal. Isso não se parece com o estilo de vida cristã de muitos. Isso aqui é uma coisa profunda. Às vezes a gente olha para a árvore do conhecimento do bem e do mal e diz que ela era só conhecimento do mal, mas não. Era o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, você por si próprio vai saber o que é certo e o que é errado, e você por si próprio vai deixar de fazer o errado e fazer o certo. Isso é a base de toda religião. Códigos de condutas éticos e morais em que você mesmo analisa, os estuda e os segue. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal é a lei, é a religião, é a religiosidade. E, infelizmente, muitas igrejas você vai e é pregado: faça isso, não faça aquilo. Isso é certo, isso é errado. Isso é bom, isso é ruim. Coma isso, não coma aquilo. Faça isso, não faça aquilo. Assista isso, não assista aquilo. Isso são listas de regras, são condutas morais, éticas, que não são eficazes para fazer a gente vencer o pecado. Lista de regra não faz ninguém vencer o pecado. Se nem a lista de regra dada por Deus é capaz de nos fazer vencer o pecado, imagina as que nós inventa, as que nós cria. Se já tem lá 10 mandamentos, se esses 10 mandamentos não conseguem fazer a gente vencer o pecado, por que a gente vai inventar na nossa cabeça de já tem os 10 mandamentos, já tem aqui o que a Bíblia diz que pode e que não pode, aí eu já vou inventar mais um monte. Não tem sentido. Não tem sentido. Se o próprio apóstolo Paulo falou que a lei desperta em nós desejos pecaminosos, como diz lá em Romanos 7,5, em Romanos 7,8, lá em 2 Coríntios 15,56 também. Se o próprio apóstolo Paulo fala isso, por que a gente ainda insiste em achar que proibições, listas de regras vão fazer as pessoas vencerem o pecado? Não tem sentido. Isso é simplesmente falta de revelação da graça. Falta de compreensão da boa notícia. Falta de uma compreensão do que Paulo deixou explícito nas suas cartas. É querer colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal como alimento do cristão, domingo após domingo, culto após culto, reunião após reunião. Não faz sentido. O que faz o cristão vencer o pecado é a graça de Deus. O que faz ele ter uma vida vitoriosa dentro da vontade de Deus, obedecendo, é a graça de Deus, não é a lei. Vamos ver aqui o que vocês estão lendo. O que vocês estão escrevendo aqui? Ó, o Almir Júnior aí, parece que ele já entende a graça, tá fazendo umas afirmação massa aqui. Que eu parei aqui. Que persevera a vontade de Deus. Poderia explicar o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu já falei sobre isso, né? Mas sempre tem alguém que está perguntando sobre isso. Então vamos lá. Blasfêmia contra o Espírito Santo, gente. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é algo que você encontra um cristão cometendo ou fazendo na Bíblia. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é algo que um cristão possa cometer. Por quê? Porque você não vai encontrar em lugar nenhum na Bíblia, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento nem vale para esse assunto, né? Porque Jesus falou sobre isso, introduziu essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo no Novo Testamento, né? Então, você não vai encontrar no Novo Testamento nenhum cristão
blasfemando contra o Espírito Santo. Então, é um medo que a gente não precisa ter. Essa ideia de que um cristão pode blasfemar contra o Espírito Santo vem dos mesmos criadores da ideia de que um cristão pode perder a salvação se ele pecar. Um cristão pode ser amaldiçoado por Deus se ele desobedecer. Um cristão pode ter o nome riscado do livro da vida se ele deixar de dizimar ou se ele cometer algum pecado. Mesmo ele sendo um cristão, crente, crendo em Jesus, aceitando Jesus, pode acontecer essas coisas. Então, vem desse mesmo povo aí, essa desinformação. Então, o que é de fato a blasfêmia contra o Espírito Santo ali dentro do contexto que Jesus falou sobre isso? Os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. Só eles, em toda a Bíblia. E os fariseus não criam em Jesus como o único e suficiente Salvador. Eles não aceitaram a Jesus, eles não se converteram, eles não tinham o Espírito Santo morando dentro de si. Eles não eram uma nova criatura, eles não tinham uma nova natureza. Então, quando você vai ler eu vou só te dar as bases aqui para você ler lá, tá? Nem tem nome, é anônimo. Nossa, coloca anônimos. O anônimo. Só para você ler o capítulo e entender. A Bíblia, ela não pode ser analisada com o que a gente acha ou o que a gente pensa. A Bíblia, ela deve ser analisada no contexto dela. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Né? Primeira regra de interpretação bíblica, primeira regrinha de hermenêutica. Então, para falar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, você tem que pegar o texto da blasfêmia contra o Espírito Santo e analisar dentro do seu contexto. No contexto, os fariseus estavam vendo os sinais que Jesus estava fazendo e, de acordo com a lei de Moisés, todos aqueles sinais que Jesus fazia era inegavelmente pelo poder de Deus. Então, em várias passagens ali dos evangelhos você vai ver até as pessoas assumindo até mesmo alguns fariseus assumindo o que ele está fazendo é pelo poder de Deus, não tem como negar. Ou foi um cara que foi curado? Um cara que foi curado, foi levado lá diante dos fariseus e eles falaram, isso que ele está fazendo, não tem como negar, é o poder de Deus. Então, de acordo com a escritura que eles tinham naquela época, que era o Antigo Testamento, tudo que Jesus fazia era inegavelmente pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, né? Que naquela época o Espírito Santo ainda não era algo tão evidente, mas era pelo poder exclusivo de Deus. Então, sabendo que todos aqueles sinais que Jesus estava fazendo era Deus fazendo, porque de acordo com a Bíblia, inegavelmente era pelo poder de Deus, e eles sabiam disso. Isso tudo é importante. Os fariseus tinham plena convicção e certeza de que tudo que Jesus fazia era pelo poder de Deus. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo tem que estar enquadrado em cada um desses pontos, certo? Eu vou repetir de novo. Primeiro, você não pode ser cristão, certo? Você não pode crer em Jesus como seu único Salvador, ou seja, você não nasceu de novo, você não tem o Espírito Santo morando dentro de si e tal. Segundo, você tem que ter plena certeza de que aquilo que está acontecendo é Deus. Entendeu? Então, sabendo isso, você tendo essa certeza, aí você fala que aquilo que Jesus está fazendo é do demônio. Entendeu? É algo bem pontual, blasfêmia contra o Espírito Santo. É algo que você faz consciente porque quis. É algo intencional. É quando você, tendo profunda certeza de que algo está sendo realizado pelo Espírito Santo e você, porque quer, diz, isso é do demônio. Independente do motivo, os fariseus eles tinham inveja de Jesus, eles tinham raiva de Jesus porque Jesus estava quebrando o negócio deles, do templo e tal. Então, independente do motivo pelo qual você quer difamar de propósito o Espírito Santo, é você fazer isso.
Mas tem que ser porque você quer, você tendo consciência. Isso é muito importante. Entendeu? Tá dando para entender? Para deixar mais claro, um exemplo. Você vê uma pessoa sendo um exemplo, uma pessoa sendo ressuscitada. Você vai ver uma pessoa sendo ressuscitada. A pessoa está morta 4 dias. Aí chega alguém lá e fala: levante agora em nome de Jesus. A pessoa fala, pela autoridade do nome de Jesus. Ela é claramente uma pessoa cristã, convertida, claramente ali operando isso pelo poder de Deus. Aí essa pessoa ressuscita. Um caso hipotético aqui, tá, gente? Mas que aconteceu na Bíblia, tá? Jesus ressuscitou um morto de 4 dias. Eu tô falando, trazendo pro dia de hoje. Se hoje a gente vê alguém fazendo isso, como seria a blasfêmia contra o Espírito Santo hoje? Aí tem alguém que sabe, a pessoa tem plena convicção, sabe que aquilo foi Deus que fez, porque só Deus pode fazer aquilo. Aí ela fala: não, mas isso aí foi o capeta. A pessoa sabe que foi Deus, mas ela fala que foi o capeta. A pessoa sabe que foi Deus, mas ela fala que é o diabo. E é o que os fariseus fizeram. Ele faz esses sinais, maravilhas e tal pelo poder de Beelzebul. Então tem que ter todo esse script de você não ser um cristão, mas saber que aquilo é pelo poder de Deus, tá bom? Tem tudo isso. Não temos nenhum caso de um cristão blasfemando contra o Espírito Santo na Bíblia. Ou seja, um cristão não pode, então, blasfemar contra o Espírito Santo. Não tem base bíblica para afirmar que um cristão pode fazer isso. Certo? Eu sou muito literal, assim, muito. Tipo, se a Bíblia não diz, eu não vou dizer. Se a Bíblia diz, eu vou dizer. E se a Bíblia diz, eu vou dizer de acordo com o que está na Bíblia. Eu não vou tentar falar, ah, mas eu acho, eu penso, tá? E se eu falar isso, eu vou dizer que é porque eu acho, porque eu penso, não porque está na Bíblia. A gente precisa ser muito fiel com a Escritura. Mas outro exemplo. Se a pessoa vê uma pessoa de 4 dias sendo ressuscitada, ela não conhece o cristianismo, ela não sabe quem é Deus, e ela ficar com medo e falar que, ah não, isso aí é feitiçaria, é obra maligna, foi o demônio, mas a pessoa não tem certeza que é Deus, se ela fazer isso enganada, não é blasfêmia. Então, até quando você atribui ao diabo algo que foi Deus que fez, mas você não faz isso de propósito, você está enganado, você falou sem querer, isso não é blasfêmia. A blasfêmia é pontual. Você tem que saber que foi Deus e você tem que fazer isso por desonestidade, por querer difamar de propósito mesmo. Então, mesmo quando você atribui ao diabo algo que é de Deus, isso ainda não se enquadra na blasfêmia contra o Espírito Santo. Para se enquadrar, tem que ser de propósito. Você tem que estar querendo agir de má fé mesmo. Então, é impossível, né, um cristão blasfemar contra o Espírito Santo. Porque tem que se encaixar em todo esse contexto, né, da citação da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, é um medo que a gente não precisa ter. Se a gente for bíblico de verdade, né? Se a gente não quiser ficar colocando coisas que a gente acha, que a gente pensa ali na Bíblia para se encaixar com o que a gente acredita. Ai, nossa, mas já tem mais 30 mensagens aqui. Eu acho que eu não vou conseguir ler todas, não. Vou passar uns em cima aqui. Você é da denominação videira? Já fui. Eu conheci a boa notícia da graça lá. O evangelho lá. Só que eu não congrego lá mais, não. Quantos fariseus aceitaram Jesus? Poucos, mas tiveram. A Bíblia não fala quantos, mas tiveram fariseus que creram. Paulo deixou de ser fariseu, né? Quando ele se converteu, ele deixou de ser fariseu. Mas sem contra o Espírito Santo.
Eu já expliquei. Aqui, ó, ele perguntou, e por que blasfêmia do Espírito Santo é imperdoável? É porque você tá negando. Você tá... Por que é imperdoável? É o Espírito Santo quem nos convence do pecado. É o Espírito Santo quem nos convence de crer em Jesus. É o Espírito Santo quem faz, né, a gente ter convicção de que somos pecadores, de que precisamos ser salvos, de aceitar esse perdão. Então, quando você blasfema contra o Espírito Santo, você se bota como inimigo do Espírito Santo, você está rejeitando ele. Então, não é que é imperdoável de uma maneira literal. É imperdoável porque você nunca vai conseguir adquirir esse perdão. Porque se é o Espírito Santo quem te convence, se é o Espírito Santo quem faz você se converter, se você rejeita ele, você fala, ó, não quero Espírito Santo, é capeta, não quero saber. Aí não é imperdoável porque você está se privando do perdão. Então, de uma forma mais poética é assim. Por isso que é imperdoável, porque você está rejeitando o perdão. Então você não vai acessar o perdão. Aí é um pecado imperdoável. Também, o anônimo. Você ter convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e tal. Você ter essa convicção profunda, profunda, profunda mesmo. Você foi convencido, mas mesmo assim negar, isso também é um tipo de blasfêmia. Pode. Se eu creio no arrebatamento, eu creio num arrebatamento após a grande tribulação, mas eu creio sim. É tipo um bate-volta. Pronto, cheguei aqui, ó, no finalzinho. É porque o Espírito é quem convence. Se você nega ele, então não há perdão. Exatamente, isso aí que eu falei. A blasfêmia contra o Espírito Santo, você está negando o Espírito que te vai te salvar, né? Então é imperdoável. É bem simples. Vou continuar lendo aqui, cara. Continuando, próximo tópico. Gente, só falta mais uma, duas, três folhas. Tá quase acabando já o capítulo. Nome do tópico. Precisamos guardar a lei? É uma pergunta. Muitas pessoas afirmam que precisamos guardar a lei. Ih, deu um probleminha aqui na live. Prontinho. Nome do tópico. Precisamos guardar a lei? Muitas pessoas afirmam que precisamos guardar a lei ou pelo menos uma parte dela. Entretanto, Paulo é completamente claro sobre isso. Ele diz que o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê em Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 4. A palavra fim, usada nesse texto, significa fim no sentido de terminação, encerramento, ou pode significar o fim no sentido de finalidade, objetivo. As duas interpretações estão corretas. Cristo é tanto o encerramento quanto o cumprimento da lei. Por isso, ela se tornou desnecessária. Se você está em Cristo, você está fora da lei. Você não deve substituir a obra do Espírito Santo pela obediência à lei. Não devemos substituir a obra do Espírito Santo pela obediência a regras exteriores. Todavia, foi exatamente isso que os Gálatas fizeram. Paulo ficou indignado porque eles estavam se afastando da mensagem simples, Jesus e mais nada. Que tem a citação, né? Gálatas, capítulo 3, versículo 1 e 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Não, esse aqui tá essa tradução difícil. Eu vou ler aqui numa tradução mais fácil. Gálatas capítulo 3, versículo 1 ao 3.
Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Essa é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela obediência à lei? Vocês experimentaram tantas coisas em vão? Se é que isso foi em vão. Eu vou ler aqui em outra tradução mais explicadinha. Na NVT. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se vocês tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo, tendo começado pelo Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Então Paulo estava brabo aqui. A gente não deve começar a fé cristã, começar a vida cristã crendo e recebendo o Espírito e depois tentar obedecer à lei, tentar se aperfeiçoar, se santificar, obedecendo à lei. A lei não é feita para a gente se santificar, né? Tudo é pelo Espírito Santo. A vida cristã é pela fé e é pelo Espírito do começo ao fim. Do começo ao fim. E Paulo ficou brabo com isso. Eu vou até ler aqui de novo, ó. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com seus próprios olhos a morte dele na cruz? Deixem-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito Santo porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem do Evangelho que ouviram? Será que perderam o juízo, tendo começado pelo Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Então Paulo tá falando que sem insensatez e falta de juízo, você querer se aperfeiçoar, querer se melhorar, obedecendo uma lista de regras, obedecendo a lei de Moisés, os 10 mandamentos e tal. O cristianismo não é uma religião de lista de regras, é uma religião de relacionamento, é uma religião de ser guiado diretamente pelo próprio Deus, certo? Então o cristianismo ele é completamente diferente de todas as outras religiões. Todas as religiões elas têm listas de regras em que você faz para se aperfeiçoar, em que você se torna melhor, mais perfeito, mais bom, obedecendo listas de regras éticas, morais, fazendo obras. Então, isso vai te aperfeiçoar, isso vai te dar bênçãos, isso vai te dar salvação. Cristianismo não é assim. Cristianismo é você crê em Jesus e obedece o Espírito Santo. Você não se aperfeiçoa. É o Espírito Santo quem te aperfeiçoa. É a graça que te torna aperfeiçoado. É a graça que te torna perfeito. É o sangue de Jesus que te torna perfeito. Não é o seu próprio mérito que te torna perfeito. É o mérito de Cristo que te torna perfeito. Não é a sua obra que te torna perfeito. É o sangue de Jesus. É a obra de Jesus que nos torna perfeitos. Não é o nosso bom comportamento, a nossa obediência que nos torna perfeitos. É o comportamento de Jesus que nos torna perfeitos. Então, o cristianismo é completamente ao contrário. Então, até receber o Espírito é pela fé. A gente não recebe o Espírito porque é bom. A gente não recebe o Espírito Santo dentro de nós porque fizemos muitas coisas boas. Nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós porque cremos no Evangelho. Cremos na boa notícia. Cremos nas boas novas. Se a gente crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a gente crê que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que Ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, lá intercedendo por nós. Se a gente crê na mensagem simples da boa notícia, se a gente crê no Evangelho, a gente tem o Espírito Santo dentro de nós e a gente está salvo. E a gente é perfeito em Cristo, não por nossas obras, mas pelo que Cristo fez. Então, o cristianismo ele vai completamente
o contrário, na contramão de todas as outras religiões, inclusive o que é pregado em muitas igrejas que se dizem cristãs evangélicas e que dizem crer na Bíblia. Mas eles pregam um legalismo, uma lei, uma religião que não é a boa notícia pregada por Jesus, pelos apóstolos, principalmente por Paulo em suas cartas bem claras, igual essa aqui que eu acabei de ler. Bem clara mesmo. Continuar lendo aqui. Paulo diz que o legalismo é um tipo de encantamento. Por isso é tão difícil convencer um crente legalista da inutilidade de viver na lei. Ele está embriagado, perdeu a lucidez. Qual o papel da lei? Ela foi o nosso tutor, o nosso professor para nos levar a Cristo, para que, quando chegássemos a Cristo, fôssemos justificados pela fé. Nossa justiça agora é pela fé, não é pela nossa própria obediência aos mandamentos. Você não é salvo pela obediência, mas pela fé em Cristo. Não importa o quanto você obedeça, sua obediência nunca será suficiente para ganhar sua salvação. Para entrar no céu, precisamos ser tão justos como Jesus. Isso, obviamente, é impossível. Então, como podemos ser santos? Ou como podemos ser salvos? Deus pregou a justiça de Cristo, Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em nós que cremos. O que você jamais poderia alcançar pelo esforço próprio, Deus lhe deu de graça. Ele só exige de você a fé. Você hoje é justo pela fé. Quando você crê que é justo pela fé, mas vive na justiça. Quanto mais você crê que é justo pela fé, mais você vive na justiça de Cristo, mais você pratica a justiça. Paulo diz que a lei foi esse professor que nos levou até Cristo. Então, agora que chegamos a Cristo, já não precisamos desse professor. O alvo de Deus é que todos cheguem à conclusão de que era impossível cumprir a lei. Ninguém pode entrar no céu por seus próprios méritos. E essa é a grande conclusão do Evangelho. Você não pode entrar, por isso Deus teve que vir. Olha só, você não pode entrar no céu, por isso Deus teve que vir para a terra. Você não pode subir, Deus teve que descer. A solução de Deus foi Ele mesmo vir cumprir a lei e depois nos justificar, nos declarar justos por meio da fé na obra de Cristo. A lei nos conduziu a Cristo agindo como um padrão de média com o qual medimos nossa moralidade. Não conseguimos alcançar a obediência. A solução de Deus foi justificar-nos, declararmos retos por meio da obra de Cristo. Paulo nos pede que consideremos o seguinte: primeiro, como recebemos o Espírito Santo? Pela fé ou pela lei? E o que deve, então, supervisionar nossas ações agora? Uma vez que começamos no Espírito, Paulo insiste que os Gálatas continuem do mesmo jeito que começaram. Eles começaram crendo e abrindo-se para a obra do Espírito. A salvação deles não teve nada a ver com a lei. Do mesmo modo, a maturidade em Cristo não pode ser alcançada por meio do esforço humano. Paulo enfatiza que a lei não deve agir como nosso tutor. Ele está referindo-se aqui à salvação ou à vida cotidiana? As duas coisas. Primeiro, somos salvos ao ouvir pela fé. Uma vez salvos, nossa vida cotidiana é vivida pela fé no Cristo que habita em nós, não pela lei. O Espírito em nós é mais do que suficiente para produzir vida, coisa que a lei jamais conseguiria. Aqui tem a última citação. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quero aqui, ó, 3:25.
Aqui, ó. Vou ler aqui Gálatas 3, 23 até o 25 na NTLH. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que deveria vir. Assim a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Aí aqui tem Gálatas 5,18 aqui no livro. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, Paulo diz que na nova aliança, hoje, um cristão, ele não deve mais ter a lei como um tutor, como um guia, e sim o Espírito Santo. Então, a gente não precisa mais da lei para tomar conta de nós, para ser nosso tutor. Nem para a gente guardar a fim de ser salvo, nem para a gente guardar tentando se aperfeiçoar, sendo mais santos. Então, a gente não se torna melhor obedecendo lista de regras. No cristianismo bíblico, de acordo com Paulo, nós nos tornamos melhores obedecendo o Espírito Santo, se atentando ao Espírito Santo. E ele ainda faz uma dualidade, um dualismo, uma dicotomia aqui, ó. Se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão debaixo da lei. Então você tem que escolher. Ou você vive debaixo da lei, obedecendo uma lista de regras para tentar se aperfeiçoar e você vai fracassar, porque Paulo disse que você vai então, né? Quem é eu, você para discordar de Paulo? Ou você vive guiado pelo Espírito Santo e sai debaixo da lei e aí você consegue vencer o pecado. É bem simples. Esse foi o capítulo de hoje. Acabou. Capítulo 13. Segunda-feira vai ser o capítulo 14. E o título é Estamos debaixo de um novo sistema. Então, é isso aí. Vou ler aqui o que você está falando agora. Responder umas perguntas. E, gente, como eu já terminei aqui de ler o capítulo, se alguém quiser mandar o convite para subir, para tirar dúvida pessoalmente, para comentar alguma coisa, só não pode ser para brigar, tá? Fazer discurso de ódio. Se alguém quiser conversar alguma coisa, tirar dúvida aqui na janelinha, é só mandar o convite aí. Deixa eu ver aqui. Você está. Nossa, a Lele Newt mandou um monte de mensagem que eu não tô entendendo. Se ela tá falando comigo, se ela tá conversando com alguém. Ó, o Semira aqui já pegou a visão já, exatamente. Olha a Melissa aí, boa noite, Melissa. Depois de anos, hoje eu descobri o que é servir a Deus por amor. Amém. Final, graças a Deus o Evangelho te alcançou, a boa notícia te alcançou. Estamos aqui para isso, né, gente? Se a gente não falar, quem vai falar, né? A maioria do povo aí só tá pregando é legalismo, é lei, é religião, não é a boa notícia pura e simples como Paulo pregou. E como Paulo diz que tem que ser. Porque nós somos gentios. Paulo é o apóstolo dos gentios. Então o gentio tem que crer no evangelho que Paulo pregou e anunciar para os outros gentios o que Paulo pregou. Então, Paulo é o nosso apóstolo. E infelizmente as pessoas estão pregando o judaísmo, estão pregando religião, querendo resgatar coisas da lei de Moisés, coisas do Antigo Testamento, para inserir no cristianismo e vira outra coisa completamente diferente do que é, do que deveria ser. Distorce completamente, perde todo o sentido. Então, gente, como ninguém tem nenhuma dúvida, ninguém quer subir para conversar, eu vou estar encerrando aqui a live e até segunda-feira. Até mais.